Que o pão integral é melhor que o pão branco é um dos maiores mitos e uma das maiores mentiras que já foi inventada na história da nutrição. E digo que uma delas porque na verdade já foram várias, né? Mas fique aí que eu vou mostrar para você porque o pão integral não é melhor que o pão branco e porque que os números da sua balança não diminuíram apesar dos seus esforços. Olá pessoal, eu sou a professora Liliana Pinho, sou fisioterapeuta e meu objetivo é ajudar você a criar um ambiente para ter um corpo saudável. Se pode ou não trocar o pão branco pelo pão integral é uma das principais perguntas que eu recebo no consultório quando começamos um programa de reabilitação metabólica. Então hoje eu vou mostrar para você que o pão integral é tão ruim quanto o pão branco e vou dar para você 4 bons motivos para você eliminar esses dois tipos de pães da sua dieta. Para começar, eu vou dizer que cada vez que você compra um alimento empacotado, um alimento industrializado, você precisa olhar para os ingredientes desse alimento que você comprou e para a tabela nutricional dele. Só assim, de fato, você vai saber a qualidade nutricional, a densidade nutricional do alimento que você vai consumir. Claro, a recomendação é a gente consumir os alimentos mais in natura possíveis, Descascar mais e desembalar menos. Mas isso não quer dizer que a gente não encontre no mercado alimentos industrializados, empacotados, que são saudáveis também. Então, vamos comparar a tabela nutricional dos dois tipos de pão. Os dados que eu vou apresentar é para uma porção de 50 gramas, tanto de pão integral quanto de pão branco. 50 gramas equivale mais ou menos a 2 fatias de pão médio. Primeiro, o valor energético. O valor energético de 2 fatias de pão integral ou de 2 fatias de pão branco é aproximadamente 120 quilocalorias. Isso mesmo, as 2 fatias de pão para qualquer tipo deles é exatamente igual, 120 quilocalorias. 2. Quantidade de carboidrato. 50 gramas de pão integral e 50 gramas de pão branco têm a mesma quantidade de carboidrato, que corresponde aproximadamente com 23 a 25 gramas. Então, se você trocou o pão branco pelo pão integral pensando em perder peso ou com o objetivo de perder peso, lamento de lhe dizer que você está perdendo seu tempo, porque o pão integral é mais caro, mas tem a mesma quantidade de carboidrato que o pão branco. 3. O pão integral, ele não é uma boa fonte de fibra como ele é vendido. Vamos explicar. Qual é a diferença entre o pão integral e o pão branco? O pão integral, a farinha integral, ela é feita tanto com o grão de trigo quanto com a casca desse grãozinho, por isso acaba sendo integral. O pão branco é só o grão sem a casca. Então, realmente, a casca desse grão tem mais fibra sim. Só que a proporção de carboidrato que você vai consumir para comer essa porção de fibra é tão maior que não vale a pena. Você encontra essa quantidade de fibra em outros alimentos, em verduras, em legumes, em frutas. Então, o pão não é uma boa fonte de fibra. Você vai precisar comer muito carboidrato para comer aquela proporção de fibra que pode ser relevante, Então, não vale a pena, E quarto e objetivo, que para mim é o mais importante, que deveria ficar no número 1. Tanto o pão integral quanto o pão branco contém glúten, tá? Porque os dois tipos de pão são feitos com trigo, O trigo e outros cereais, eles têm o glúten, que é uma proteína. Essa proteína acaba lesionando as células do nosso intestino. Então, o nosso intestino ele tem uma função importantíssima de absorção de nutrientes, mas essa é só uma das funções do nosso intestino. A verdade é que ele tem uma outra função muito relevante, que é desde o ponto de vista imunológico, tá? Os 70% das nossas células imunológicas estão no nosso intestino. Essas são as nossas células de defesa, as células que nos defendem contra várias das nossas doenças. Então, quando lesionamos ou alteramos as células do nosso intestino com o consumo do glúten, o nosso corpo fica suscetível ao surgimento daquelas doenças. Outra coisa importante, o glúten acaba deixando o nosso corpo num estado inflamatório, Porque ele, na verdade, acaba predispondo para o desenvolvimento de doenças autoimunes. Então, nosso corpo fica num estado inflamatório constante. E o consumo no dia a dia de alimentos com glúten acaba deixando, então, o nosso corpo num estado de inflamação crônica.
Então, o problema do consumo do pão vai além do fato de ter muito carboidrato e deixar as pessoas com aumento de peso e de desregular os nossos hormônios. Ele cria também um problema de inflamação crônica no nosso corpo. Outra coisa importante do consumo das farinhas refinadas é que elas aumentam o LDL, que é o colesterol ruim, predispondo à doença aterosclerótica e aumento da gordura no fígado. Temos várias razões para evitar e diminuir o consumo de farinhas refinadas, e isso inclui tanto a farinha integral quanto a farinha comum do pão branco, tá certo? Então escreve aqui nos comentários se você estava consumindo pão integral achando que estava fazendo bem para a sua saúde e você agora sabe que isso é um mito, que isso não é verdade, que você precisa eliminar tanto o pão integral quanto o pão branco da sua dieta. Se você achou esse conteúdo interessante, deixe seu gostei, se inscreva no canal, que isso vai permitir ao algoritmo entender que é um conteúdo relevante e vai passar para mais pessoas, e nos acompanhe no perfil de Instagram lilianapinho.ft. Até mais!